Voltamos então para continuar falando da tireoide. Turma, antes de ver as paratireoides, nós vamos falar de outra doença que acontece com a tireoide, uma doença chamada de bócio. Já ouviram falar no bócio? O bócio, gente, hoje ele é menos comum, no passado ele era mais comum, e esse bócio, ele é, na verdade, um papo, que é, na verdade, a tireoide crescida. Bom, os hormônios da tireoide, turma, que são o T3 e o T4, eles são hormônios que eles precisam de iodo para serem fabricados, do elemento químico iodo. Então, para a tireoide conseguir fazer T3 e T4, é necessário que a gente coma iodo. O elemento químico iodo é importante porque ele faz parte do T3 e do T4. E aí, turma, quando a pessoa se alimenta mal e a pessoa não come iodo em quantidade suficiente, a tireoide, ela começa a crescer, formando bócio, formando papo, devido à falta de iodo. Então, quando você vê uma pessoa com um papo, uma bola no pescoço, com um bócio, essa pessoa está precisando de iodo. Porque o iodo, ele faz parte da constituição dos hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. T3 e T4, para serem produzidos, precisam de iodo. E a tireoide pensa assim: bom, se a pessoa não está comendo iodo, não tem iodo no sangue, a glândula tireoide aumenta de tamanho. Achando que ficando grande, ela vai conseguir absorver mais iodo do organismo para fazer os seus hormônios. E não é o que acontece, turma. E vejam como é o bócio. Lá na página 22 da sua apostila, ó, tem uma figura de uma mulher com bócio. Então, observe aqui, ó, esse papo, esse caroço que tá aqui, ó, no pescoço dela, se chama bócio. O que é, na verdade, o bócio? É o aumento, o crescimento da tireoide. Por que que a tireoide ficou assim tão grande a ponto de fazer um caroção assim no pescoço? Porque essa pessoa, provavelmente, ela não se alimenta com iodo. Ela não come esse elemento químico na comida. E esse elemento químico iodo é importante para a tireoide fazer o T3 e T4. Se ela não come, a tireoide cresce. E quando ela cresce, ela forma essa projeção, esse caroço que é o bócio. E ela cresce porque ela pensa que ficando grande, ela consegue absorver maiores quantidades de iodo. O que não acontece, né, turma? E aí a pessoa fica assim, ó, com a tireoide crescida e ela vira um papo, assim, um caroço no pescoço da pessoa. Não tem como operar, porque esse papo é a própria tireoide. E nós não podemos ficar sem a tireoide. Bom, e aí, o iodo, ele é muito necessário, então, para os hormônios da tireoide. Os cientistas, sabendo disso, alertaram os governos e o governo obrigou as indústrias que fazem o sal a acrescentar iodo no sal. Então, o sal que a gente usa na comida, ele é um sal iodado, que por lei, há uma lei que obriga os produtores de sal a colocar iodo para que toda vez que a gente use sal na comida, a gente coma quantidades ideais do iodo. Eu vou mostrar para vocês aqui que o sal realmente ele possui iodo. Gente, aqui na minha casa tem esse sal aqui, ó, da marca Cisne, ó. É sal. E observe aqui o que vem escrito nele, ó, aqui no cantinho de baixo. Sal refinado extra iodado, ou seja, realmente o sal ele tem que ter quantidades adequadas de iodo, porque o iodo ele faz parte dos hormônios da tireoide, ele que vai ajudar no bom funcionamento da tireoide. Então, todo dia quando a gente almoça, tem um pouquinho de sal na comida, no arroz, no feijão, a gente está comendo o iodo que é necessário para os hormônios da tireoide. Uma boa saída, né, gente? Uma saída inteligente para que todas as pessoas consigam comer quantidades adequadas do iodo. Muito
Muito bem, agora sim nós vamos estudar as paratireoides para entender o hormônio calcitonina feito pela tireoide, tá? Nós já vimos que o hormônio calcitonina, ele vai ajudar a regular o metabolismo do cálcio, tá? Só que ele faz isso, gente, junto com um outro hormônio produzido pelas paratireoides. Então, vamos estudar as paratireoides. Outras glândulas importantes no nosso corpo são as paratireoides. São 4 bolinhas que se situam atrás da tireoide. Vocês se lembram delas? Deixa eu te mostrar aqui, ó, no meu desenho. Meu desenho aqui, ó, não parece uma borboleta? É a tireoide. Essas 4 bolinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são as 4 paratireoides. E as paratireoides produzem um hormônio muito fácil de guardar o nome, chamado de paratormônio. Então, as paratireoides produzem o paratormônio. O paratormônio, ele atua também no metabolismo do cálcio. Junto com quem? Junto com a calcitonina, que também é um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. Cálcio, gente, é um elemento químico extremamente importante para a produção dos nossos ossos, para a contração muscular, para a transmissão do impulso nervoso. Quem regula essa quantidade de cálcio no nosso corpo são esses hormônios. O paratormônio, produzido pela paratireoide, e a calcitonina, produzido pela tireoide. E como é que eles fazem isso? Vamos ver aqui um esquema muito simples da gente entender. Tenho aqui as 4 paratireoides que produzem o hormônio paratormônio. Aqui embaixo eu tenho a tireoide que produz o hormônio calcitonina. Não confunda, tá? Tireoide produz calcitonina. Paratireoides produzem o paratormônio. Eu coloquei para vocês aqui os ossos, que são locais que têm grande quantidade de cálcio, e o sangue, que é o local por onde o cálcio é transportado. Tem um passarinho aqui que tá competindo comigo, gente, estão ouvindo? Chegou a primavera, né? Ah, eles aí. Bom, então, paratormônio e calcitonina regulam o metabolismo de cálcio. E aí, turma, os ossos são locais com grande quantidade de cálcio. E quando o cálcio precisa ir para outros lugares, ele é transportado pelo sangue. Olha como é fácil, preste atenção. O que o paratormônio faz? O paratormônio, ele retira cálcio dos ossos e manda para o sangue. Olha o sentido da seta. Repetindo, o que o paratormônio faz? Ele retira cálcio dos ossos e manda para o sangue. Cris, em qual situação? Por que vai tirar cálcio dos ossos? Turma, imagine que os seus ossos já têm quantidade suficiente de cálcio, não precisa mais. E outras partes do corpo estão precisando de cálcio. Então, o paratormônio entende isso, ele vai lá nos ossos, tira um pouco de cálcio, é o metabolismo de cálcio, e manda esse cálcio para o sangue. E esse cálcio, estando no sangue, ele pode ser levado para os músculos, para os neurônios, para outras partes do organismo onde ele vai ser necessário. Agora, se o seu sangue ele está com grande quantidade de cálcio e está faltando nos ossos, qual hormônio entra em ação? A calcitonina. A calcitonina é o hormônio que pega o cálcio que está no sangue e manda para os ossos. Então, gente, a calcitonina, ela percebe que quando tem uma quantidade muito grande de cálcio no sangue e tá precisando de cálcio nos ossos, ela vai lá no sangue e manda uma mensagem para o organismo tirar o cálcio do sangue e levar esse cálcio para os ossos. Então, perceba que o paratormônio e a calcitonina, eles têm ações contrárias. O paratormônio tira cálcio dos ossos e manda para o sangue. O calcitonina tira do sangue e manda para os ossos. E juntos, os dois hormônios, eles controlam, eles regulam o metabolismo de cálcio.
sempre verificando onde é que está faltando para preencher aquele cálcio onde está faltando no organismo, certo? E esse nível de cálcio, ele vai depender do equilíbrio entre esses dois hormônios. Gente, os hormônios, eles são extremamente inteligentes, eles são moléculas que conseguem perceber onde está precisando de cálcio e aí eles vão atuar. Certo? Tudo bem? Entendido, então, como é que funciona o paratormônio e a calcitonina? Muito bem. Então, nós fechamos assim o nosso assunto sobre tireoide e paratireoide. Espero que tenham gostado, que tenham entendido o que é o bócio, o que é o hipotireoidismo, o que é o hipertireoidismo. Tudo bem? Então, espero que vocês não tenham problemas com a tireoide. Cuide bem da sua alimentação para você ter a sua tireoide sempre, sempre muito equilibrada e saudável. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!